No final do verão de 1945, as armas da Segunda Guerra Mundial finalmente silenciaram. O conflito, o mais destrutivo da história humana, havia terminado. Cidades jaziam em ruínas, reduzidas a esqueletos do que um dia foram. Populações inteiras foram deslocadas. Milhões de soldados e civis pereceram. Em campos de batalha, em cidades bombardeadas, no horror indizível dos campos de concentração. O mundo que emergiu desse cataclismo foi profunda e irrevogavelmente alterado. Não era apenas redesenhar mapas, ou reconstruir estruturas. Os alicerces da política global, da economia e da sociedade haviam sido abalados até o âmago. Este momento, 1945, não foi um fim, mas um novo começo, um ponto zero. O mundo moderno seria construído, peça por peça, sobre as cinzas do antigo. A exaustão permeava o globo, igualada por uma esperança frágil e incerta. Para os sobreviventes, o futuro era uma tela em branco, manchada por memórias de brutalidade sem precedentes. As velhas certezas da era pré-guerra haviam sido estilhaçadas. A realidade econômica imediata de 1945 era de devastação total, especialmente na Europa e na Ásia. Fábricas que antes produziam bens para nações inteiras, agora eram apenas montes retorcidos de metal. Ferrovias, pontes, portos, estradas, tudo paralisado pelo alvo sistemático, as infraestruturas. Na Alemanha, na Polônia, no Japão, as economias haviam deixado de funcionar de forma significativa. O fantasma da hiperinflação pairava. A comida era escassa. O desemprego em massa ameaçava milhões. Sobrevivência e reconstrução eram urgentes. Em contraste, os Estados Unidos emergiram intactos e industrialmente expandidos. O arsenal da democracia operava a plena capacidade. Com a maioria das reservas de ouro e produção elevada, a América tinha posição única. Temendo instabilidade e avanço soviético, os Tito agiram. O Programa de Recuperação Europeia, o Plano Marshall, foi lançado em 1948. Injetou o equivalente a mais de 150 bilhões de dólares atuais. Símbolo do sucesso, portos reativados e comércio retomado. A ajuda foi estruturada para reconstruir a indústria, restaurar infraestrutura e estabilizar moedas. Exigiu cooperação, precursora da futura União Europeia. Impulsionou o milagre econômico, salvou a Europa Ocidental do colapso e ancorou o bloco ocidental. Para evitar o protecionismo dos anos 30, 44 nações se reuniram em Bretton Woods. Criaram o FMI para cooperação monetária e estabilidade cambial, e o Banco Mundial para financiar reconstrução e, depois, desenvolvimento. Instituições dominadas pelos ICELC projetaram uma economia global aberta. O fim da guerra não trouxe paz duradoura. Iniciou um conflito mais insidioso. A aliança fora conveniência contra um inimigo comum. Com o inimigo derrotado, o abismo ideológico tornou-se incontornável. Duas superpotências dominaram o mundo: os Estados Unidos e a União Soviética, cada uma com poder militar imenso e vastos recursos, e ideologias universalistas em colisão. Os EUAR defendiam democracia liberal, direitos individuais e mercado capitalista. A URSS, sob Stalin, promovia Estado de partido único e economia planejada. Seguiu-se rivalidade política, militar e econômica, a Guerra Fria. Evitaram confronto direto por medo de aniquilação nuclear. Competiram por influência global em guerras por procuração. Da Coreia ao Vietnã, armaram lados opostos. Espionagem, propaganda e corrida armamentista intensificaram o embate. A divisão em blocos cristalizou-se na Europa do pós-guerra. Churchill chamou-a de cortina de ferro. Separou leste comunista e oeste capitalista por décadas. A corrida espacial simbolizou a disputa. O Sputnik chocou os E-1000, levando a investimentos em ciência, e a Apollo 11, vitória tecnológica com legado duradouro. Com a fenda ideológica aprofundando,
alianças formalizaram esferas de influência. O bloqueio de Berlim, 1948-49, foi ponto de virada. A ponte aérea demonstrou a determinação ocidental. Surgiu a OTAN. Um ataque a um é um ataque a todos. Tornou-se pedra angular da defesa ocidental. Unificou forças dos Icaratura, Canadá e 10 nações europeias. Tropas e dissuasão nuclear no solo europeu. A URSS respondeu com o Pacto de Varsóvia, 1955. Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Romênia. Na teoria, defesa coletiva. Na prática, controle soviético. Europa virou campo armado, com tanques frente a frente. A destruição mútua assegurada sustentou paz frágil. Décadas sob a sombra nuclear moldaram a sociedade. O bloco ocidental ficou formalizado e resiliente. O continente permaneceu bipolar até o fim da Guerra Fria. A segurança coletiva redefiniu a política europeia. Entre riscos e acordos, as alianças estabilizaram o pós-guerra. Uma consequência abrangente da guerra foi a rápida desintegração dos impérios coloniais europeus. Antes, vastas áreas da África, Ásia e Oriente Médio estavam sob domínios britânico, francês, holandês e belga. As derrotas rápidas no Sudeste Asiático estilhaçaram o mito da invencibilidade branca. Economias e forças militares exauridas não sustentavam mais o império. Liberdade e autodeterminação ganharam força entre povos colonizados. A descolonização começou quase ao fim da guerra e redesenhou o mapa em 3 décadas. Na Ásia, a Índia conquistou a independência em 1947, marcada por partição traumática com o Paquistão. A Indonésia rompeu com a Holanda após dura guerra. A tentativa francesa de manter a Indochina levou à nova guerra no Vietnã. Na África, Gana abriu caminho em 1957, desencadeando ondas de independência nos anos 60. Muitas novas nações optaram pelo não alinhamento na Guerra Fria. Fronteiras traçadas por impérios alimentaram conflitos internos. Era preciso construir instituições estáveis e desenvolver economias frágeis, superando legados de exploração. Suas lutas por desenvolvimento e voz global marcaram o fim do século XX. A descolonização remodelou o mundo moderno, um processo incompleto, com impactos que ecoam até hoje. O impacto humano foi avassalador, com cicatrizes profundas na psique global. Entre 60 e 80 milhões de mortos. Algo sem precedentes. Além do combate, milhões pereceram por bombardeios, fome e doenças. Uma crise de refugiados inimaginável tomou forma. Lares e famílias foram destruídos. Transferências populacionais massivas ocorreram na Europa Central e Oriental. O Holocausto revelou genocídio sistemático de 6 milhões de judeus. A barbárie calculada horrorizou o mundo. Surgiu consenso. Líderes devem ser responsabilizados. Processos por crimes de guerra, contra a paz e contra a humanidade. Precedente: soberania não é escudo para atrocidades. Determinou-se criar nova estrutura para a dignidade humana e prevenção de genocídios. A Declaração Universal fixou direitos a serem universalmente protegidos. A mobilização feminina desafiou papéis de gênero e impulsionou movimentos futuros. Serviço de minorias expôs hipocrisia do racismo e energizou os direitos civis. Cresceu a demanda por igualdade e justiça social, moldando o pós-guerra. A guerra acelerou inovações tecnológicas e científicas. A bomba atômica inaugurou a era atômica, energia e ameaça existencial. O poder do átomo, uma vez liberado, não pôde ser contido. Criptografia impulsionou os primeiros computadores. Radar e sonar migraram para a aviação civil e oceanografia. Jatos transformaram viagens e o comércio global. Foguetes bélicos viraram base para mísseis e exploração espacial. Os EUA dominaram nas décadas de 1950-60, enquanto outros se reerguiam. Com o Plano Marshall e qualidade industrial, veio o Wirtschaftswunder. O Japão renasceu e virou potência nas décadas de 1970-80. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura
trilharam crescimento exportador. FMI e GATT reduziram barreiras e integraram economias. Corporações operaram além fronteiras, otimizando produção. Tecnologias de comunicação e transporte turbinaram a globalização. Cresceu riqueza e interconexão, mas também desigualdades e riscos, debates ainda presentes hoje. O mundo de 2025 ainda é moldado pelo pós-1945. A ONU segue Fórum Central de Diplomacia, Paz e Ajuda Humanitária. Nascida contra a URSS, a OTAN sobreviveu e se adaptou. A UE brotou da cooperação econômica para evitar novas guerras. A Guerra Fria terminou, mas tensões com a Rússia persistem. Arsenais e proliferação nuclear seguem ameaças centrais. Ecos da descolonização, conflitos, dependência de commodities e debates sobre reparações. Instituições e alianças do pós-guerra ainda sustentam o sistema internacional. Compreender essa origem é vital para enfrentar o presente. A lição central: o custo catastrófico do nacionalismo agressivo e da falha da diplomacia. Também houve um experimento sem precedentes de cooperação e gestão de conflitos. A memória da guerra adverte sobre nossa capacidade de destruição e inspira nossa capacidade de reconstruir, aprender e lutar por um mundo melhor. Hoje, desafios transnacionais exigem o mesmo espírito de cooperação. O maior legado pode ser a ideia de que problemas compartilhados pedem soluções compartilhadas. A esperança de um futuro mais pacífico e próspero reside em trabalharmos juntos, como comunidade global.